Eu confesso pra você que tem uns negócios que não consigo entender não, viu? Tirar o Vinícius Júnior do jogo? A gente até... Porque você perguntou, o Thiago, falou, só se for um problema, se o cara estiver sentindo alguma coisa. Você vai tirar o Vinícius Júnior? Não sei se o Dorival vai falar a respeito disso, né? Porque às vezes o cara sentiu um desconforto, nada muito grave, mas para evitar uma lesão, ele foi retirado, né? Mas se não foi isso, é muito estranho, porque o Vinícius não fazia um bom jogo, acho que a seleção como um todo não fez um bom jogo, mas é o cara mais decisivo do mundo. Você tá tirando o cara mais decisivo do mundo. É o Vinícius Júnior. Quando tá 0-0. Tô suspeitando aqui que ele sentiu algum tipo de desconforto, porque não é possível, cara. Sabe, seu time tá precisando de uma jogada mágica, né? De uma jogada que surpreenda a defesa, você tira o cara mais surpreendente do futebol do mundo atualmente. Então, eu tô desconfiado que teve alguma coisa aí. Se não teve, o Dorival errou, aliás, a seleção não foi bem, e o Dorival, que é uma pessoa que eu adoro, que eu confio muito, também não foi bem. Primeiro porque ele fez 2 amistosos para conseguir algumas respostas, né? Que foi contra a seleção do México, onde ele colocou uma formação alternativa, e contra a seleção norte-americana. Esses jogos deram respostas pro Dorival, mas ele não ouviu. Sinceramente, ele não ouviu. Eles deram resposta com relação à titularidade do Endrick, deram respostas com relação à titularidade do Andreas Pereira, mas ele simplesmente ignorou. Deram respostas para colocar o Savinho quando a coisa não estiver andando bem, mais cedo, dar mais minutos para o Savinho, também demorou para colocar o Savinho. E principalmente com relação à manutenção dos 2 volantes, não tinha necessidade nenhuma. A Costa Rica não agride, não passa do meio, poucas vezes passou do meio, então não tinha necessidade de deixar durante tanto tempo 2 caras que jogam com a bola, Bruno Guimarães e o João Gomes, mas são jogadores mais defensivos. Ele poderia ter colocado gente mais criativa. E vou te falar um negócio, não é na verdade, medo do técnico da seleção brasileira de perder um jogo desse, porque pelo amor de Deus, você tira um cara que é de marcação e coloca um atacante a mais, pô. Sabe quantos chutes os caras deram? Fala aí você pro ouvinte da Itatiaia. Deram 2 chutes. 2 chutes em 90 minutos, pô. Mas a gente tá considerando também uma bola que o Alisson saiu pra fazer uma cobertura, não foi uma defesa. Isso aí, um chute na verdade. Um chute. Porque o outro Alisson saiu quase fora da área para poder fazer uma defesa. E a seleção da Costa Rica é de uma outra realidade. Eles jogam a eliminatória da CONCACAF. Eles jogaram contra São Cristóvão e Neves. Neves é aqui, né? O bairro do... Tem o Ribeirão, Neves? tem. Ribeirão. E jogam beijo pro povo de Ribeirão das Neves. Granada, Bahamas em São Paulo é outra coisa, não era nem seleção. Se bem que eles recrutam bem lá. Mas deixa, pelo amor de Deus, cara. Trinidade e Tobago, o jogo deles é esse aí, a chave deles é essa daí. Então não pode. Você viu que eles comemoraram o 0-0? Talvez tenha sido o maior resultado da vida deles. O goleiro foi escolhido melhor em campo numa partida em que ele atuou contra o Brasil. Isso pra ele é histórico, vai contar isso pro resto da vida. Se você pegar os 9 jogos anteriores, as 9 vitórias do Brasil, 9 jogos, os últimos 9 vitórias, 27-6 na somatória dos placares. Então foi um resultado histórico para Costa Rica e um resultado muito ruim para a seleção brasileira, que vai pegar um Paraguai que está empolgado, primeiro porque conseguiu fazer um bom segundo tempo contra a Colômbia, criou oportunidades até para empatar, e segundo porque pega um Brasil que não ganha da Costa Rica, que nas eliminatórias já está em 6º, aí não tem nada a ver com o Dorival, é verdade, mas está em 6º. Você falou que o último jogo contra a Colômbia, nas eliminatórias o Brasil perdeu para a Colômbia 2-1. Então os adversários vão olhando pro Brasil e vão perdendo o medo, né? Vão perdendo o respeito, porque hoje não foi uma boa atuação. Eu tinha essa expectativa mesmo, que depois da chegada do Dorival, com jogos principalmente contra a Inglaterra e Espanha, contra o México foi um time meio alternativo, mas eu te falei, foram bons os testes, e contra a seleção norte-americana não jogou bem, mas hoje eu tinha uma expectativa muito diferente. E o Brasil acabou decepcionando. Lembrando que o Brasil vem de derrota para a Argentina nas eliminatórias, perdeu por 1-0, jogando o Brasil nas eliminatórias, porque o Brasil tem agora seus 2 próximos adversários, Paraguai e depois a Colômbia. São 3 jogos nesta primeira fase da Copa América. Nas eliminatórias, o Brasil em 6 partidas são 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. O Brasil estreou goleando a Bolívia por 5-1 lá no Mangueirão. Na segunda rodada, o Brasil venceu o Peru por 1-0, jogando em Lima.
aí dava a impressão que tava tudo bacana demais. Aí começou o show, né? Na terceira rodada, o Brasil empatou em casa na Arena Pantanal, 1-1 com a Venezuela. Na quarta rodada, o Brasil perdeu fora de casa, eu tava lá no Uruguai, transmiti a derrota do Brasil, Uruguai 2, Brasil 0. Na quinta rodada, o Brasil contra a Colômbia, lá na Colômbia, em Barranquilha, perdeu pelo placar de 2-1, Colômbia que é adversária do Brasil nesta primeira fase da Copa América. E na sexta rodada, o Brasil perdeu em casa para a Argentina pelo placar de 1-0, jogo no Maracanã. Essas são as partidas do Brasil nas eliminatórias. Nas eliminatórias, o Brasil ainda não enfrentou o Paraguai, mas já enfrentou a Colômbia e já perdeu para a Colômbia em Barranquilha por 2-1. Tá 8 pontos da líder argentina, né? A seleção brasileira. E se você levar em consideração, dá uma olhada nesse dado aí, hein? Se você levar em consideração só jogos oficiais, você tira os amistosos aí, é o 5º jogo da seleção brasileira seguido sem vencer. Isso aí deve ser inédito, né? Isso aí deve ser uma novidade para nossa seleção, porque esses 3 derrotas seguidas nas eliminatórias também nunca existiu, 4 jogos sem vencer, e agora com essa estreia com empate aí contra a Costa Rica, 5 jogos oficiais que a nossa seleção não vence. Evidente que isso não está na conta do Dorival, só o jogo de hoje, mas é um dado que preocupa o torcedor brasileiro. O placar foi justo? Não foi justo, porque o Brasil é muito melhor, tem muito mais volume, finalizou muito mais, mas evidentemente que a gente tem que dar o mérito para Costa Rica, pro Sequeira, o goleiro, que foi muito bem mesmo, fez defesas importantes, o time que se propôs a marcar, só marcar, e conseguiu em vários momentos, mas o Brasil merecia uma melhor sorte. Não foi um Brasil que jogou um grande futebol, mas evidentemente pelo número de oportunidades o Brasil merecia sair com a vitória. Não foi competente para isso, mas criou várias oportunidades, finalizou bastante. De qualquer maneira, a Costa Rica conseguiu um prêmio, né? A Costa Rica já pode ir embora para casa agora, que ela já conseguiu uma conquista significativa que vai ficar na história desse confronto, né? Então, inclusive Costa Rica vai ganhar moral até pro próprio torneio. Acho que não vai fazer mais nenhum ponto, mas ganha uma confiança, ganha uma moral, inclusive pensando nas eliminatórias da CONCACAF para garantir a sua classificação para a próxima Copa do Mundo. Costa Rica que já participou de 6 Copas, né? A gente se lembra muito bem que em 2014 Costa Rica foi muito bem, acabou caindo só nas quartas de final, 00:30. Caiu nas quartas nos pênaltis para a seleção da Holanda, né? Lembra que o treinador colocou o Cru, o goleiro, para defender os pênaltis e tal. Então essa foi a principal participação da seleção da Costa Rica. Na última, lá no Catar, foram 2 derrotas para a Espanha e para a Alemanha, e venceu o Japão, mas não conseguiu se classificar. Então Costa Rica ganhou uma moral para seguir aí seus objetivos, seus caminhos. E o Brasil realmente vai ter que se acertar, o Dorival vai ter que rever algumas convicções dele. A gente falava isso antes do jogo, falou durante o jogo, e agora com muita tranquilidade pode falar que o Dorival tem que dar uma olhada com carinho no caso do Paquetá, conversar com o jogador e principalmente tentar colocar o Endrick nesse time titular, não só porque o Endrick tem feito gols importantes, mas principalmente para acomodar o Rodrigo e o Vinícius Júnior ter um pouco mais de espaço, um pouco mais de liberdade, porque como a gente disse durante a transmissão, o Vinícius foi marcado por 2, às vezes por 3, né? E a gente também fica na expectativa para saber se ele teve algum desconforto muscular, alguma lesão, viu, Thiago?